Para que você não perca seu tempo, eu vou falar para você o que vai ser assunto nesse vídeo: espiritualidade e política. Então, se você quer ouvir a opinião de alguém que não é polarizado, que tem condições de ouvir os dois lados, mas tem opinião própria, definida, você fica nesse vídeo. E se você quiser assistir, é claro. Se você não quiser, não perca seu tempo. Esse vídeo, ele é fruto de uma indignação, não surpresa, mas indignação com o que está acontecendo no Brasil, mesmo tendo consciência de que não somos pódio disso. Já acontece isso em vários lugares do mundo. Existem nações que sofrem há anos com ações, com arbitrariedades, conforme está acontecendo no Brasil. Em 2018 eu estava terminando a faculdade, a primeira, e lá eu conheci um parceiro, não vou falar o nome dele quando pedi permissão. E foi o primeiro cara que eu vi próximo a mim lutando sobre política. E ele falava com uma segurança de um jovem adulto e me surpreendia. Mas como na maioria das vezes, ou na maioria dos casos, nós brasileiros falamos assim, não, política, futebol e religião a gente não mexe, não discute, cada um tem o seu e tal. Eu não queria me envolver. Mas algumas pessoas já sabem, e eu vou contar aqui abertamente, enquanto criança, meu falecido vô, José Nunes, muito defensor das ideologias e práticas do PT, eu tenho certeza, eu tenho convicção que se José Nunes estivesse vivo hoje, sóbrio, ele estaria arrependido. O homem que eu conheci estaria arrependido. Porque assim como uma grande parcela da nossa população brasileira e mundial é enganado por esse movimento, ele também foi. Nossa casa era um centro político, mais conhecido como comício, não é isso? É. Era um centro, um lugar onde as pessoas se reuniam, pintavam o rosto, o corpo de vermelho e corriam as ruas com a bandeira vermelha. Infelizmente não tenho foto, ou melhor, felizmente não tenho foto dessa época. Não preciso de memórias piores do que as que estão na minha mente. Mas só que nós não sabíamos. Nós não sabíamos. Naquele tempo não tinha internet, que é um dos grandes problemas desse movimento. Liderado por PT, conhecido como esquerda e que defende essas ideologias malucas. Ideologias que na sua base, ela tem como primeira discordância, que o que eles fazem no primeiro momento é discordar da Bíblia. Primeira discordância da ideologia da esquerda é a Bíblia. Primeiro ataque, primeiro afronta, primeiro problema que eles causam é contra a Bíblia, a palavra de Deus. Eu falei pra você, se você não acredita, se você não quer ouvir, não é vídeo pra você. Se você acredita, você vai encontrar uma nova visão. Quem sabe uma nova percepção. Quem sabe algumas verdades. Mas a primeira coisa que eles batem de frente, que eles não consideram, que eles não respeitam, é a Deus. É a sua palavra. Por isso que não me surpreende, a Bíblia já falava sobre isso há muito tempo. Eu não vou me escorar em pensar, Cristo vai voltar, ele está voltando, então é só esperar. Não é só esperar. Há muitos anos atrás, já aconteceu várias vezes isso. E quem esperou sofreu. E só sofreu. Eu tô sofrendo, mas eu tenho esperança. Tanta esperança que eu tô esbanjando aqui para vocês essa esperança. Uma esperança que nessa nação, cujos homens estão tentando não deixar Deus ser o rei da nação, eles não vão conseguir. A Bíblia fala sobre isso. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E ai daquele que tentar de diferente. Eu lembro da história do Nabucodonosor. Vocês lembram? Vocês conhecem? A conta chegou ou não chegou? Mas demorou, né? Mas chegou. Quer conte outros reis da Bíblia que tentaram pintar de machão, de grandão? Porque o que mudou daquela geração para a nossa? A internet? Meios de comunicação, acesso, tecnologia, ciência? Mudou? Ok, mudou. Podemos dizer que houve um avanço. Mas Deus não muda. Eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda.
E assim como para aquele povo os olhos de Deus, lembra de Sodoma e Gomorra? Lembra, né? Assim como para aquele povo os olhos de Deus não foram desviados, para nós também não será. Você conhece alguém que ora de verdade, que intercede por alguém, que tem uma espiritualidade de verdade? Você conhece alguém que tem? Se você conhece alguém que tem, que ora pelo filho quando ele sai para trabalhar, que ora pela causa cristã, pelo evangelho, e Deus sabe o quanto isso é importante de acontecer. Se você conhece alguém assim, essa pessoa está orando pela nação. E Deus está vendo. Líderes da nossa nação, não estou preocupado se vocês vão ver essa mensagem. Não estou preocupado. Mas eu me preocupo com a conta que vocês vão pagar. Sabe por que eu me preocupo? Porque a salvação é para todos. Deus gostaria muito que vocês dessem o braço a torcer e não seguisse os mesmos caminhos do inimigo de Satanás. É, mas a conta vai chegar. Não dá para conversar e entrar em comum acordo ou ficar de boa, como se nada tivesse acontecendo, quando o assunto em pauta é aborto, drogas, crime, morte. Não dá. Não dá. Rasga o coração de Deus pensar que suas criaturas estão sendo destroçadas por seres humanos que estão dando lugar para o inimigo. Por isso, gente, quando bater na sua porta esse assunto, que é todo dia, não adianta, só se você morar debaixo de uma pedra, não vê nada nem ninguém, para que você não esteja impactado. E olhe lá. Toda vez que esse assunto bater na sua porta, esse assunto bater, arregaçar sua porta, lembre-se, é um assunto de teor primário espiritual. Com todas as bases espiritual. A luta não é contra homens. A luta são de homens que dão lugar a forças diferentes. Mas a luta não é contra homens, por isso que ela não é leal. Tiago, mas o mal está triunfando. Essa sensação não é difícil de ter, mas ela é irrealista. O mal não está triunfando. O mal está tendo o seu tempo, lembra? Quando o inimigo é enviado para a terra, lá do céu, é dado a ele tempo e espaço. Nesse tempo e espaço ele revela quem ele é e, por contraste, ele revela quem Deus é. Se você acredita num Deus de caráter, de honra e de valor, você sabe a quem seguir. E aqui eu não defendo uma bandeira, um homem, uma pessoa. Eu defendo a palavra. A palavra de Deus. E quem sou eu? Pior dos pecadores. Mas eu não vou me escorar diante dessas brutalidades, arbitrariedades que está acontecendo no Brasil. Ah, mas não vai chegar em você. Vai. Cedo ou tarde. Se não para você, para os seus filhos. Se não para você, para os seus filhos. E aqui eu não quero falar de nada que eu não conheço. Nada que eu não conheço. Faço compra toda semana. A situação é cada dia pior. Acesso, limite, meu Deus, absurdo. Segurança, então, saúde. Segurança, saúde, educação, essas coisas, uma bosta. E você tá aí dando mole, acreditando que esses caras vão fazer alguma coisa diferente. Então, em nome de Jesus, se concentre na palavra e faça o que for possível. O que seria isso, Tiago? Seja honesto, ético, moral. Respeite sua família, respeite você. A mudança ela começa no individual. Nenhum movimento começa no coletivo. Sempre tem um maluco. Para o bem, que não é maluco, é do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Não esqueça que Deus continua sendo Deus, não só do Brasil, mas do mundo todo. E ele tá vendo o que tá acontecendo aqui. E não cai nessa conversa. Aborto, drogas, homossexualidade, todos esses assuntos. Todos. Que a esquerda levanta.
a esquerda levantou, é problema. É problema. Olha o movimento e acabou-se. A direita tem um monte de coisa troncha também. Afinal de contas, tem homens lá. Mas eles conseguem, na pior da hipótese, ter um pouco de consciência, de moral. A esquerda não tem, mano. Não tem. Não tem. Definitivamente não tem. Então, se você entender que o problema ele é espiritual e cuidar da sua espiritualidade, o moral, o ético, ele vai começar a ter um rumo diferente. Ele vai ter uma realidade diferente. Só de pensar que o problema ele é gigantesco, a solução vai ficar ainda mais difícil, porque a solução não está nele, está em nós. Na nossa coragem de vir e fazer o que eles não estão fazendo, que é o certo. E quanto mais você entender sobre isso, mais liberto você vai estar. João 8,32. E finalizo com esse verso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está procurando a verdade e tem alguém empatando de você chegar nela, ele que se prepare. Ele que se prepare. Porque o bom pastor não abandona suas ovelhas. E em nome de Jesus, não caia nessa conversa fiada. Se tem alguém desviando você da palavra, se tem um movimento desviando você da palavra, esse movimento ele é satânico. E ponto final. Que Deus abençoe.